Olá, eu sou a Márcia Bonomi. Estamos aqui no canal Astróloga das Águas Claras e hoje eu fiquei com vontade de falar sobre Plutão, sobre o planeta, não sobre o trânsito, né? Plutão, especificamente na minha vida, ele tem um papel bem significativo. Eu tenho Plutão posicionado na casa 1 e eu tenho 5 planetas em Escorpião. E eu sou capricorniana. Então, a presença plutoniana na minha forma de ser, que casa 1 não tem jeito, né? É a nossa forma de ser, de se expressar no mundo. É muito muito plutoniana mesmo. E assim, eu entendo, eu trabalho com astrologia, vai fazer 17 anos, mais ou menos, acho que é isso. E nesse tempo todo, você vai. Eu acho que assim, acho que cada astrólogo vai absorvendo a energia dos planetas, a vivência com os arquétipos dos signos. Eu falo que cada um vai ter um tipo de tradução. Meu nariz está coçando. Cada um vai traduzir de uma maneira. E a forma como eu traduzo é que, para mim, Plutão, ele conta de um poder pessoal que a gente traz, né? Um poder pessoal que está ligado à capacidade de renascer várias vezes, né? Isso é uma das características de Plutão, né? A morte e o renascimento. E aí, quando você vai no mapa e vê em qual casa esse planeta tá, independente do signo que ele se encontra, naquela área, naquela casa, você vai ter um poder pessoal. Você tem um poder oculto de existir dentro daquela casa. Então, assim, dependendo, né, do lugar onde o seu Plutão não, né, é o mesmo Plutão para todo mundo. O Plutão no seu mapa natal está posicionado, ele tem naquela casa, você tem naquela casa, um poder oculto, um poder pessoal muito forte. E que muitas vezes a gente não sabe, porque muita gente só dá significado aos planetas depois de Saturno, dão um significado assim, ai, é geracional, então ele não tem tanto significado numa leitura. Ele tem significado, sim, inclusive no seu mapa natal, óbvio, porque
para mim, aonde ele vai estar no seu mapa natal, você já nasce com aquele poder oculto, aquele poder pessoal oculto. Que quando a gente entende e descobre esse poder, a gente descobre uma ferramenta que dá acesso para gente dentro daquela área de crescer, né? E dependendo do lugar que vai estar, você vai ter um poder pessoal de transformar, de transmutar um contexto um contexto que envolva mais pessoas, né? Se você tiver um Plutão na casa 7, e se a gente estiver falando de parcerias, né? Parcerias de trabalho, ou se a gente estiver falando de associações, né? Então, sociedades. Se não tiver outra pessoa que tenha o Plutão também na casa 7, dentro daquela perspectiva de casa 7, você vai ter um poder pessoal que vai poder ser utilizado na perspectiva dessa sociedade, por exemplo, entendeu? O seu poder pessoal vai ser o de muitas vezes alavancar aquela sociedade por ter a capacidade de até num momento mais difícil, de perceber formas de mudanças naquela parceria, dentro daquele nicho, dentro daquele mercado, que a outra pessoa, se não tiver o Plutão ali, ela não vai conseguir enxergar, né? Ela não vai ter essa percepção que vai enxergar mais profundamente, né? Então, esse poder oculto, ele precisa ser acordado. A pessoa tem que saber que está se falando de Plutão e que Plutão, ele traz essa leitura de poder oculto. Nas minhas leituras, eu também deixo bem claro que quando eu utilizo determinadas palavras, não é com esse, não traz nenhum significado dessa sociedade capitalista, né? Então, quando eu falo poder, nada tem a ver com dinheiro. Poder nada tem a ver com escalada social. Tem a ver com um poder, com força, como se fosse uma força. É um poder de cura. Por exemplo, Plutão, o Plutão sim,
Como assim, Plutão, poder de cura? Sim, sim. Sim, muito. Em muitas casas, inclusive, em muitas áreas, né? Eu entendo esse Plutão com poder de cura. Se você tem um Plutão na casa 12, na sua própria vida você vai ter uma forma de entender a psique muito mais profunda do que uma pessoa que tem Plutão na casa 11. Por quê? Porque, independente do signo que você tenha na casa 12, o Plutão, ele vai trazer a experiência para você de mergulhar para encontrar suas sombras, para viver situações, para experienciar situações que você vai falar, uhum, beleza, sombra é punk. E quando a gente lida com nossas sombras, a gente faz mergulhos profundos, onde muitas vezes partes de nós não morrem, mas transmutam. Então é simbólico. Prefiro a simbologia da fênix, né? A ave que morre e renasce das próprias cinzas, sempre mais bela, mais forte e com a envergadura da asa maior, o que faz com que ela possa fazer voos mais altos. São muitas as coisas que eu gostaria de falar sobre Plutão. Então, esse vai ser o primeiro vídeo sobre Plutão para inaugurar esse espaço que é a casa da astróloga das Águas Claras no YouTube. É um prazer. Vou estar por aqui falando. E vou gostar de ouvir comentários de vocês, mesmo que discordem da maneira como eu utilizo essa força plutoniana. Até porque eu sempre aconselho os meus clientes que eles precisam fazer trânsitos com astrólogos diferentes, porque cada um cada um tem uma forma de traduzir essa linguagem simbólica. E só soma, nunca subtrai, só soma. Então, cada um ter uma linguagem é maravilhoso, soma muito, principalmente para o indivíduo, né? Então, é um conselho. Isso é um conselho que eu dou. Beijos!